Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindas. Nós estamos na série falando sobre propósito e processo. Eu sou Júnior Pimentel, então desde já eu te convido a você a curtir, a você compartilhar, a você comentar, a você enviar para os seus amigos, a você deixar o seu like, você deixar o seu comentário. Nós estamos fazendo essa série falando sobre propósito e processo, onde nós estamos narrando a história de José, desde o seu nascimento, os sonhos que José teve, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, quando ele chegou à casa de Potifar e ali ele estava servindo a casa de Potifar, depois ele foi acusado e justamente foi preso, até ele se tornar governador de todo o Egito. E o primeiro tema dessa série que nós estamos abordando sobre propósito e processo, que a gente já trouxe aqui para vocês, foi: o seu nascimento foi um projeto de Deus, não foi obra do acaso. O segundo tema nós falamos sobre lá vem o maior sonhador, eis que tenho sonhado. E o terceiro tema que nós vamos abordar hoje é vendido como escravo, como lidar com as injustiças. Então eu convido você, o texto base que nós vamos usar como referência nesse episódio de hoje, ele se encontra em Gênesis, capítulo 37, e o versículo de número 38, o versículo também de número 36. Primeiro Gênesis 37. Então eu sempre falo, pega uma agenda, pega um papel. Se você tiver aí com seu celular, no tablet ou no computador, ou pegue uma agenda, porque é importante você anotar os versículos, anotar os pontos, anotar aquilo que tem trazido elucidação para você, que tem trazido orientação, que tem trazido esclarecimento. Nós estamos fazendo essa série falando sobre propósito e processo. Então, Gênesis, capítulo 37, versículo 28 diz assim: passando, pois, os mercadores midianita, tiraram e alcançaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram ao Egito. E aí, quando chega no versículo de número 36, diz assim: e os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco do faraó, capitão da guarda. Você também pode pegar e acompanhar aí na sua Bíblia, você que está aqui comigo agora ao vivo, você pode também pegar em Gênesis capítulo 39, versículo 1 em diante, diz assim: e José foi levado ao Egito, a Potifar, eunuco do faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Versículo 3, e vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e viu ele e pôs sobre toda a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. E aconteceu que desde que puseram sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou o egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha, e na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser sobre o pão que comia. E José era formoso à aparência e formoso à vista. Então, nesse versículo está em Gênesis, repetindo, Gênesis capítulo 39, do versículo 1 ao versículo de número 6. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer eu e você fazer uma recapitulação. Mais uma vez, eu quero me apresentar aqui. Eu sou Júnior Pimentel. Nós estamos fazendo essa série sobre propósito e processo. Você não chegou aqui por acaso. Deus te trouxe aqui. Existe um projeto, existe um plano e existe um propósito. E nós estamos falando dessa questão de propósito e processo. E no primeiro episódio, se você não assistiu, eu te convido. Se você está aqui no Facebook ou se você está aqui no YouTube, eu te convido a você voltar e assistir o primeiro episódio. Qual é o primeiro episódio, Júnior? O primeiro episódio tem um tema seguinte: o seu nascimento foi um projeto de Deus, não é obra do acaso. Leu o primeiro episódio? Eu te convido aí para o segundo episódio. Qual é o segundo episódio? Lá vem o maior sonhador, eis que tenho sonhado. Aí você vai assistir também o segundo episódio, vai fazer todas as anotações, aí você vai assistir agora esse terceiro episódio. Essa série todinha nós estamos produzindo um livro, e se você está vendo esse vídeo agora, provavelmente na descrição desse vídeo vai ter o link, e você pode estar aí fazendo esse investimento na sua vida sobre projeto, sobre propósito, sobre processo. E se você está vendo daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa mensagem é atual. Você não chegou aqui por acaso, tinha um propósito. Então, essa série de palavras, nós estamos falando e narrando a história do patriarca José, desde o seu nascimento.
até o período, como falei, até o período dos seus sonhos, quando ele foi perseguido, acusado pelos irmãos, julgado pelos irmãos, depois que ele foi vendido como escravo à casa de Potifar, depois o momento que ele ficou na casa de Potifar, ele prosperou, depois quando ele foi acusado injustamente, ele foi preso, depois os sonhos que ele interpretou na prisão, depois que ele foi até o faraó interpretar os sonhos e como ele governou o Egito e todas as habilidades que ele usou ali, tudo que aconteceu, como ele conseguiu através da vida dele, como as coisas ali foram a maneira que ele articulou tudo ali que ele fez, que ele realizou, e como as pessoas daquele período, daquela época não foram destruídas e não morreram de fome, né, conseguiram sobreviver. Então nós vamos fazer essa narração aqui. Eu quero começar com você trazendo aqui o resumo dos 2 primeiros episódios para a gente entrar no terceiro. O primeiro episódio nós falamos sobre o nascimento de José. Então nós começamos com a chamada de Abraão. Deus chama Abraão lá em Gênesis capítulo 12, mas no capítulo 11 já fala um pouco sobre Abraão e sobre a sua família. Deus chama Abraão e dá a promessa de fazer dele uma grande nação, de abençoar ele, de multiplicar, de dar uma terra para ele. Abraão era casado com Sara. Antigamente o nome dele era Abrão e da Sara era Sarai. Eles estavam juntos, eles eram casados, só que o que acontece? A Bíblia diz que Sara era estéril, mas a Bíblia também fala que Deus visitou Sara, visitou Abraão, e através dessa visita Deus restaurou Sara de maneira o quê? Que Sara teve um filho. E este filho o quê? Chamou Isaac. Isaac, por sua vez, casou com quem? Isaac casou com Rebeca. Só que Rebeca também era estéril. E o que aconteceu? Isaac orou, clamou, pediu a Deus, e o Senhor abriu a madre de Rebeca, e Rebeca teve gêmeos, um casal de gêmeos. Quem eram esses dois? Era Esaú e Jacó. Então nós já vimos que a esposa de Abraão, Sara, ela era estéril. Agora nós vimos que Rebeca, esposa de Isaac, também era estéril. Abraão esperou 25 anos para que Sara, no tempo determinado, pudesse engravidar e ter o filho da promessa, que era Isaac. Isaac esperou também 20 anos, pediu em oração, e a madre de Rebeca abriu, mas teve gêmeos. E faz referência que os dois lá, Esaú e Jacó, já brigavam no ventre. E quando Esaú nasceu, Jacó nasceu agarrado ali no calcanhar de Esaú. E aí agora a história vai continuando. Eles crescem, a narrativa histórica bíblica fala que Jacó enganou Esaú e comprou, porque ele era primogênito, comprou a primogenitura dele com um prato de lentilha e pão. Depois Isaac pede para que Esaú faça um guisado, para que ele pudesse abençoar, para que ele pudesse colocar a bênção dele sobre a vida de Esaú, seu filho primogênito. Mas Jacó ouve, a Rebeca, mãe dele, ouve, na verdade, eles bolam um plano ali para enganar Isaac. Eles acabam enganando e Isaac acaba abençoando Jacó. E quando Esaú chega para fazer aquilo que o pai dele tinha pedido, para fazer um guisado, para que ele pudesse comer e o abençoar, ele diz: não, mas eu te abençoei. Ele falou: não, mas eu não estou chegando agora, não, mas eu tinha te abençoado. E depois ele soube que o seu irmão tinha enganado, tanto o seu pai como tinha enganado ele. Então Esaú fala que Esaú foi tomado de uma ira, de um ódio, e estava desejando matar Jacó. E aí o que aconteceu? Rebeca, ela acaba sabendo desse desejo do filho, e ele orienta: olha, Jacó, teu irmão quer te matar, é melhor tu ir daqui, tu ir para casa dos meus parentes, tu ir lá para casa de Labão, que fica em Panda-Arã. É bom tu ir para lá até passar furor, até passar raiva, até passar ódio do teu irmão. E aí ela vai tentar agora chegar em Isaac para tentar convencer Isaac de alguma forma, fazer com que Jacó pudesse ir embora. E ela fala: olha, Isaac, eu estou meio preocupado, eu não quero que Jacó tome por mulheres as filhas de Canaã. Então, o que tu pode fazer? E aí Isaac concordou. O que Isaac faz? Isaac, ele vem, ele chama Jacó e dá uma ordem a Jacó e abençoa Jacó, dizendo: ó, Jacó, você não vai pegar mulheres das filhas de Canaã. Vai até Pandarã, ali, a família da tua mãe Rebeca, e das filhas de Labão você vai tomar uma como esposa. E a história fala que Jacó lhe desce até ali aquele lugar. Ele fica ali na casa de Labão, ele se apaixona, ele começa a amar uma mulher chamada Raquel, e ele faz um acordo com Labão, dizendo que vai trabalhar 7 anos para ficar com ela, e ele trabalha, e quando chega o tempo de tê-la como esposa, Labão engana ele,
faz uma festa e acaba entregando a outra filha dele, que era primogênita, que era Leia, que é conhecido por muitos como Lia. Jacó questiona Labão pelo fato dele ter sido enganado, e o que acontece? Labão entra em acordo com Jacó para Jacó trabalhar mais o período também por essa outra filha, que era a filha, claro, que ele amava. Então ele acabou trabalhando, mas logo em seguida, cumprindo o período de núpcias com a primeira mulher, que era a Leia, e ele já teve Raquel e já teve ela como esposa. Mas o que aconteceu depois disso? Jacó teve vários filhos. Ele teve filho com Leia, ele teve filho com a serva de Leia, que era Zilpa. Ele teve filho com a serva de Raquel, que era Bila. Só que ele não tinha ainda com a Raquel, porque também Raquel era estéril. Ele teve vários filhos, praticamente são 12. Ele teve Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Naftali, Gade, Asser. E depois ele teve José e Benjamim. Só que a mulher que ele amava, que era Raquel, que ele tinha aquele amor, que ele tinha aquele carinho, ela era estéril também, não tinha filho. E ela clamou e ela pediu ao Senhor, e o Senhor abriu a sua madre, e ela teve o filho e colocou o nome desse filho de José. E nós falamos na primeira palavra, na primeira série, que José significa aquele que acrescenta, o acréscimo do Senhor, que José nasceu para acrescentar, que José nasceu para fazer a diferença. E da mesma forma que José nasceu para fazer a diferença, você que está aqui na live agora me acompanhando, e você que vai ver esse vídeo depois da série, você nasceu para fazer a diferença. As suas habilidades, a capacidade que você tem, a graça que você tem, os seus dons e os talentos, você nasceu para fazer a diferença nessa geração. Não aceite menos que isso. Não aceite viver uma vida de qualquer jeito, uma vida normal, uma vida sem colocar esse potencial todo que você tem para fora. Assim como José, repetindo, você nasceu para fazer a diferença nessa geração. Também abordamos ali que o nascimento de José houve uma mudança no espaço geográfico. Houve uma mudança no ambiente, porque quando José nasceu, o seu pai, o que aconteceu? O seu pai decidiu retornar à sua terra, a retornar à casa do seu pai, porque ele tinha fugido, apesar dele ter saído dali com a bênção, ele tinha saído da região onde ele estava, da região de Canaã, e tinha ido até Pandarã. E aí quando José nasce, Jacó decide voltar. Então o que acontece? O nascimento de José causou mudança no ambiente, da mesma forma que o nascimento de José causou mudança no ambiente, o seu nascimento também causou mudança no ambiente, causa mudança no ambiente. No dia que você nasceu, você pode até não imaginar, mas já houve uma mudança na tua família, na tua casa, no teu estado, no teu bairro, na tua rua, na tua nação. Você nasceu para fazer a diferença e o seu nascimento traz mudança. O nascimento de José trouxe mudança no ambiente, porque o seu pai decidiu o quê? Retornar à região, retornar à casa do seu pai Isaac. Preste bem atenção. Quando Abraão recebe a chamada em Ur dos Caldeus e ele desce com seu pai, Terá, eles descem até Arã. E eles ficam ali. Depois que o pai de Abraão morre, Abraão segue a caminhada rumo à direção e à terra que Deus havia prometida. Agora preste bem atenção. Abraão já tinha passado por lá. E lá em Arã não era a terra da promessa. Existia um propósito naquele lugar, mas não era a terra da promessa. E Jacó estava lá com seus filhos. E o nascimento de José fez com que Jacó tomasse essa decisão, fizesse o que? Essa mudança de ambiente, essa mudança de lugar, acontecesse algo diferente, Jacó decide voltar. Depois disso, nós também abordamos não só que a vida de José, ele nasceu para fazer diferença, para acrescentar, o nascimento dele teve mudança, e que a mãe dele, Raquel, também era estéril. Prestou atenção? Deus chama Abraão a fazer ele uma grande nação, a propósito, existe um processo para que isso aconteça. Sara era estéril, levou 25 anos e Deus visita e restaura Sara. E Sara tem um filho que chama Isaac. Isaac casa com Rebeca. A Rebeca também era estéril e Deus opera um milagre, abre o ventre da Rebeca. E Rebeca tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, por sua vez, casa com Leia, casa com Raquel. E também tem 2 concubinas que são a serva das 2. Só que a mulher que ele amava também era estéril. E ela clamou e pediu, e Deus ouviu a oração, respondeu, e nasceu José, aquele que acrescenta, aquele que faz a diferença. O nascimento dele teve mudança, o nascimento dele houve um ambiente, mas o processo, presta atenção, o processo externo, o processo fora, ele é dado pelas pessoas, assim como José, como Raquel, como os acontecimentos que aconteceram, mas existe o processo interno. O que é o processo interno? É o processo de formação do primeiro ser humano. E nós abordamos, aqui ainda fala de forma resumida, nós abordamos o Salmo 139, versículo de número 13, que diz: Tu formaste o íntimo do meu ser,
tu me teceste no ventre da minha mãe, independente se pai ou mãe decidiram a forma, o jeito que seu pai se conheceu. Aquela primeira atitude, aquela primeira ação é dada por duas pessoas, mas o processo de formação no ventre, ele é guiado por Deus. O salmista, que foi Davi que escreveu o Salmo 139, ele fala: Senhor, tu me sondas e me conheces, conhece meu andar, conhece meu caminhar, me cerca de longe, não existe lugar que eu vá que o Senhor não está. Se eu vou no alto do céu, o Senhor está lá. Se eu faço minha cama no Sheol, também tu está lá. Para onde eu me fugirei da tua face? Para onde eu irei da tua presença? Então não existe lugar. Esse salmo fala da onisciência, onipotência, onipresença de Deus, fala dos atributos do Senhor, mas ele fala assim, que o Senhor me formou de uma forma assombrosa, o Senhor me fez de uma forma grandiosa, o Senhor moldou, o Senhor teceu o íntimo do meu ser. Quando você, não sei se você já parou alguma vez para pensar a probabilidade de você ter nascido, ou para estudar, ou para ver como um ser humano é formado no ventre de uma mãe. É algo maravilhoso, é algo assombroso, é algo que por nós é muito pouco, por mais que haja conhecimento e pesquisa na área, ainda é muito, conhecemos só em parte, mas esse processo de formação do ser no ventre da mãe, ela é guiada, é direcionada por Deus. Quando o espermatozoide ali fecunda o óvulo, aí forma ali aquela primeira célula, vai o processo de multiplicação de célula, e nessa primeira junção da fecundação, ali tem todas as informações genéticas, onde vai ser o teu olho, o teu cabelo, o teu nariz, a tua boca, como vai ser os teus órgãos, o tecido, toda a tua estrutura, as informações genéticas estão ali, mas esse processo ele é guiado por quem, Júlio? Por Deus. Então, o seu nascimento não foi obra do acaso, o seu nascimento é um projeto de Deus. Então, resumindo, essa foi a primeira etapa que nós falamos sobre o propósito do processo. Qual é a segunda etapa, Júlio? A segunda etapa nós falamos lá, vem o maior sonhador que tenho sonhado. Nós falamos sobre José. A história de José, quando José teve os sonhos, ainda que ele tinha 17 anos. Ali em Gênesis 37, que fala que José teve sonhos, mas os seus irmãos se aborreciam com José, os seus irmãos odiavam José, os seus irmãos sentiam inveja. Por quê? Primeiro, porque José trazia uma má fama. José ia pastorear as ovelhas com seus irmãos e aquilo que os irmãos deles faziam, se faziam de forma errada, de uma conduta errada, de um jeito errado, o que acontece? José trazia para o seu pai e falava aquilo que eles falavam, o jeito que eles faziam, a forma que eles faziam, se eles negligenciavam o serviço dele. Então esse fato de José estar voltando e estar trazendo as informações, isso estava causando uma revolta nos seus irmãos. E os seus irmãos se aborreciam com isso. Outra coisa que causou é o ódio dos irmãos, o que levaram os seus irmãos a ter esse desejo de até, a gente vai ver, de tentar matar, o ódio, a inveja. Primeiro, a má fama que José trazia, aquilo que José falava deles para o seu pai. Segundo, o amor do pai por José. Jacó amava tanto José, e o fato dele amar, dele fazer uma túnica diferenciada para José, isso causava revolta nos seus irmãos, isso deixava seus irmãos com ódio, com raiva, porque a forma que o Jacó amava José, o jeito que ele amava, que ele demonstrava, a questão dele dar aquela túnica para ele de uma representatividade, de uma posição, de um lugar de destaque. Então tudo isso foi causando raiva, tudo isso foi causando revolta, tudo isso foi deixando as pessoas ali chateadas, os irmãos chateados. Então o primeiro foi que ele trazia má fama, rapidinho. O segundo foi que o amor do pai. E o terceiro, os sonhos de José. Os sonhos de José causaram ao seu irmão raiva, revolta, inveja, porque ele teve sonho no qual o feixe dele de trigo ficava em pé, dos seus irmãos inclinavam. Depois a lua, o sol e as estrelas se inclinavam diante dele. Então isso eles interpretaram, entenderam. Tu vai governar sobre a gente? Como tu pode governar se nem primogênito tu é? José era o 11º filho. Então ele não era nem como eu posso falar para vocês, ele não era nem um dos principais, ele era um dos mais novos. Então isso causou revolta, isso causou raiva, isso causou ódio na vida dos irmãos. Por quê? Porque no sonho de José ele estava meio que insinuando que ele ia governar sobre eles. Então o ódio, a raiva dos irmãos dele foram por esses três motivos. Eu gostaria que vocês anotassem. Motivo do ódio, da inveja dos irmãos de José, que também conduziram ele. O desejo de matar José era, primeiro, porque José trazia uma má fama, ele falava aquilo que os irmãos dele faziam de errado quando pastorearam. Segundo, o amor que Jacó deu a José, demonstrava a José aquele amor, a forma que ele cuidava de José, a roupa que ele dava, a posição, as coisas de destaque que ele dava para José. Isso causava raiva, revolta, inveja. E os sonhos de José. Os sonhos de José traziam ódio, raiva
inveja dos seus irmãos. E o que aconteceu? Os seus irmãos saíram para pastorear, Jacó chama José, e José, claro, ele é obediente, ele recebe orientação para ir até, eles estão ali na região de Hebron, ele pede para ir até Siquém, para ele ver os irmãos deles, como os irmãos deles estão, como é que está o rebanho, como é que está o pastoreio, era para José sair, ver como está e retornar e trazer a resposta para o pai. Você vê que sempre ele tem colocado por esse lugar, apesar dele ser o mais novo, esse lugar de destaque, esse lugar meio que de supervisão. Então o que acontece? José, como ele é um filho obediente, ele obedece o pai e ele decide ir até Siquém, mediante a obediência, para ali ver como estão seus irmãos e para ver como está o rebanho. Olha, a preocupação de Jacó com seus filhos pediu a José para que José fosse lá ver como ele estava e trouxesse ali o quê? A resposta de como ele estava. O que aconteceu? José foi, só que José andava meio perdido no lugar. Ele meio que se perdeu, andava meio perdido. E o que aconteceu? Um homem que às vezes a gente fala, apareceu do nada, viu que ele estava andando ali perdido e disse: "O que você está procurando? Eu vejo que você anda meio perdido aqui." Ele disse: "Não, estou procurando meus irmãos que vieram pastorear para cá." Ele disse: "Não." Aí o homem disse: "Eu ouvi sobre eles e que eles iam para Dotã, que eles estavam pastoreando aqui, iam para Dotã." E José ouviu a orientação daquele homem que aparece do nada, depois some e vai em direção a Dotã. Preste atenção, a orientação de Jacó para José era que José fosse até Siquém. Se ele não encontrasse os irmãos, ele podia voltar. Mas como José era obediente, ele tinha que cumprir a orientação. Ele tinha que cumprir ali o propósito, as orientações de Deus, a instrução outrora que Deus tinha sobre a vida de José e as orientações que o pai dele tinha dado para José. José queria obedecer, então ele saiu lá de Siquém e foi até Dotã. Chegando ali, os seus irmãos viram de longe de Seis, lá veio o maior sonhador. Vamos matá-lo e vamos ver o que será dos seus sonhos. Eles não queriam, nesse episódio que nós abordamos de uma forma mais calma, mais tranquila, eles não queriam matar os sonhos de José, ele queria matar o sonhador. A inveja e o ódio devem ter muito cuidado, porque as pessoas elas não queriam matar José. Não queriam matar os sonhos de José, corrigido, eles queriam matar o próprio José, mas Deus tinha um propósito. Chegou naquele lugar, a primeira coisa que eles fizeram, eles pegaram José e tiraram a túnica, porque a túnica representava aquele lugar de exposição, o amor do pai, a demonstração do amor do pai. Aquilo causou meio que uma revolta neles. Então o que aconteceu? Eles foram logo, tiraram aquilo que causava inveja neles. Depois, em vez de matar ele, jogaram ele num poço. Jogaram José num poço. E ali estavam arquitetando matar ou não. Aí vem uma caravana de ismaelitas. E aí um deles se levanta a Judá e diz: "Não, porque nós vamos matar o nosso irmão e ver o nosso sangue, o sangue dele sobre nós? Não é melhor nós vendermos a ele para essa caravana que está passando aí de ismaelita, para que o sangue dele não recaia sobre nós?" Preste bem atenção. Primeiro, quando eles decidem matar José, movido pelo ódio, pela raiva, pela inveja, eles estão ali diante daquela situação, mas porque também José teve o sonho, e de alguma forma eles queriam se livrar de José pelo ódio, pela inveja, para que de alguma forma José não governasse sobre eles, não estivesse sobre eles, para que o pai que estava dando aquele amor muito para José também pudesse sair de cena, porque José não estaria mais ali, o pai não ia demonstrar esse amor, José não ia ser privilegiado, e de alguma forma quando eles quisessem matar José, eles iam resolver praticamente o problema. Não, mas eles não mataram. Ele disse: "Não, nós vamos nos livrar de José. Nós vamos vender José." E aí o que eles decidiram? Eles tiram José do poço e vendem por 20 moedas de prata para uma caravana que ia passando de ismaelitas, de midianitas, que eles levando bálsamo, esmirra, alguns óleos preciosos, alguns materiais para vender no Egito. Preste bem atenção, agora nós entramos aqui no terceiro episódio. Vendido como escravo. Como lidar com as injustiças. Preste bem atenção. José nasceu numa região de Panda-Aram. Quando ele nasce, o nascimento dele tem um projeto, tem um propósito e moveu o ambiente. Jacó volta para a região da terra do seu pai, para a região de Hebron. Quando ele recebe a direção, a orientação do pai deles para ir cuidar ali, de ver como os irmãos estavam e de ver como estava o rebanho, ele vai para aquele lugar e se perde. Aparece alguém que dá direção para ele, diz para ele ir para Dotã.
E quando ele chega em Dotã, Dotã tem poço, e eu já falei e repeti sobre o poço. Existem os benefícios do poço, existem benefícios de cisterna. Aquela lá estava vazia, mas algumas estavam com água. Alguns historiadores falam que alguns lugares daqueles ali tinham alguns esqueletos, porque às vezes as pessoas matavam e jogavam as pessoas ali. Não. Mas quando o poço é feito, quando o poço é projetado, quando uma cisterna é projetada, ela é projetada para que pudesse ter água, e aquela água pudesse matar a sede das pessoas, pudesse ali dar água para os animais, pudesse ser usado na plantação, pudesse ser usado na questão da agricultura, pudesse ser usado na questão da criação dos animais, pudesse ser usado como higiene pessoal. Então, existe benefício do poço. E esse poço ele estava seco. E se José ficasse ali, ele poderia ter uma morte cruel, uma morte devagar, porque ele ia ficar no fundo daquele poço, apesar de não tinha água, era fundo, ele ia morrer de fome, ele ia ficar naquele lugar, ele não tinha como sair daquele lugar. Existem os benefícios do poço, porque outrora aquele poço ele foi usado para, como eu falei, para tirar água para as pessoas, para os animais, para as plantações, para a higiene pessoal. Mas naquele momento ele estava seco e José estava lá naquele lugar. E quando tiraram José daquele lugar, aquele que José amava, já pensou você ser vendido por aqueles a quem você ama? Pelos seus irmãos que deviam proteger, que deviam cuidar de José, o que fizeram? Acabaram vendendo José como escravo para o Egito. Para o Egito não, primeiro para aquela caravana de medianitas que iam passando ali. Preste bem atenção. José vai se locomovendo no propósito. Quando existe um propósito maior, existe um espaço geográfico para que se possa cumprir esse propósito, para que possa se cumprir a promessa. E os acontecimentos que vão acontecendo em volta, ao seu redor, eles vão te levando para o espaço geográfico da promessa. E você não entende por injustiça que você passa. Há algumas coisas que você passa, você tem que mudar de cidade, de bairro, de região. Preste bem atenção. Existe um propósito, existe um processo, existe um espaço geográfico para que esse espaço ele possa ser cumprido. Nesse espaço geográfico possa ser cumprido a promessa. E o que acontece nesse lugar? A primeira coisa ali, que quando os irmãos de José tiraram ele do poço, eles foram vender para quem? Para uma caravana que vinha os medianitas e os ismaelitas. Então, se eu repetindo aqui, quando eu vou falando para você sobre espaço geográfico, José está em Hebrom, na região de Hebrom, ele obedece à orientação do seu pai, que era o quê? Ele ia até Siquém, ele chegando em Siquém, ele pudesse fazer o quê? Ele pudesse ali cuidar ver como seus irmãos estão, que ele pudesse estar ali naquele lugar, ver como estava a questão dos animais e trouxesse a resposta. Então ele sai mais ou menos de Hebrom, vai até Siquém, mais ou menos quase 100 quilômetros, ele tem 17 anos, ele vai percorrer uma grande trajetória, ele vai enfrentar dificuldades, durante o caminho ele pode lidar com salteadores, com bestas feras, mas ele obedece e vai. Ele anda perdido, ele está perdido naquele lugar, porque ele não acha seus irmãos. Aparece alguém do nada, não fala de onde ele vem, aquele homem, ele aparece do nada e vê que José está perdido e dá direção a José, e José falando, ele pergunta, por que você está perdido? Ele disse, olha, eu estou atrás dos meus irmãos e eu não consigo encontrar eles. Ele disse, olha, eu ouvi falar, e eu vi eles que estavam aqui, eu vi que eles foram para Dotã. Então ele sai de Siquém, anda mais ou menos quase 30 quilômetros e vai até Dotã. O lugar que aquele homem direcionou José para ir, aquele lugar ficava aonde passava uma estrada comercial. Essa estrada comercial, quem viesse de Gileade, era conduzida, sabe até onde? Era conduzido até o Egito. José ia morrer, mas uma caravana foi enviada. A caravana de Deus. A gente costuma falar que a caravana de Deus foi enviada. Quando você está diante de uma dificuldade, quando você está diante passando uma luta muito grande, de um problema muito grande, parece que vai ser o fim, porque ela está no fundo do poço. Apesar de você ser vendido naquele momento, aquela caravana, se aquela caravana não passa ali, provavelmente José tinha morrido. Nós vamos vendo a sequência dos fatos, a sequência dos acontecimentos, a região, o lugar, o ambiente e a forma que José foi sendo conduzido e foi sendo levado até chegar no lugar onde havia se cumprir a promessa que estava sobre a vida de José. Preste bem atenção, agora vendido como escravo. Como lidar com a justiça? Imagine você, quando José é tirado daquele poço pelos seus irmãos. E ele deve ter clamado. Tente imaginar a cena.
os seus 10 irmãos ali, aqueles que José amava, aquele que José convivia, aqueles que deviam proteger José. Já tinham tirado a roupa deles quando ele foi mais ou menos tirar ele do poço. José deve ter pensado, poxa, meus irmãos se arrependeram, eles não vão me matar, eles não vão fazer nada de errado comigo. Eles tiram José do poço. E quando eles tiram José do poço, que José olha, existem vários homens, existem carros, existem carroças, existem animais, existe um grupo que está indo em direção ao Egito. Quando ele se depara com aquilo, os seus irmãos chamam os medianitas, os seus irmãos chamam os ismaelitas e dizem, esse aqui é o escravo que nós temos para vender, por 20 moedas de prata. José pode ter falado, ei, eu não sou escravo, porque vocês estão me vendendo? Eu sou irmão deles. Mas eles não quiseram dar ouvido. Alguns irmãos poderiam ter falado assim, não, cala tua boca, que você é um escravo, você está mentindo, você vai ser vendido sim, para de mentir. Imagine agora José sendo vendido como escravo, sendo acorrentado. José saindo de Dotã e passa a estrada comercial. Os irmãos dele sempre pastoreavam em Siquém. Não era hábito deles irem para Dotã, mas nesse dia foram para Dotã, incrível. E em Dotã passava a rota comercial que vai em direção ao Egito. Eles poderiam ter ido para qualquer lugar, para qualquer ambiente, mas não. José se perdeu, aquele homem da direção, ele vai até Dotã e ali eles vendem. Agora tente imaginar a cena comigo. José acorrentado, as mãos, os pés, provavelmente sendo levado como escravo daquela caravana dos ismaelitas, dos medianitas, e quando eles vão caminhando, eles vão andando, eles vão seguindo, eles vão prosseguindo, José olha os seus irmãos de longe, os seus irmãos de costa indo embora. José olha para a região de Dotã, ele vira mais um pouco o lado para a esquerda, atrás de Dotã ele olha um pouco a região de Siquém, ele pode olhar um pouco para a sua direita, e ele vê a região de Hebrom, e ele se distanciando dos seus irmãos, já, José acorrentado, ele deve ter pensado, não foi isso que eu sonhei. Não foi isso que eu projetei. Não foi esse sonho que outrora eu tive. Não foi isso. Imagine José sendo distanciado da sua família, sendo distanciado do seu pai, sendo distanciado daquele a quem ele amava, do seu pai, do seu irmão caçula, Benjamim, ele sendo levado distante para uma região onde se falava outro idioma. José, com 17 anos, ele ia chegar numa região onde se falava outro idioma. Culturalmente, o Egito era mais desenvolvido. A forma deles estarem ali, a forma de fazer comércio, a estrutura da cidade, das casas era diferente, porque outrora José tinha uma vida de nômade. Ele vivia com seu pai em lugares diferentes, em regiões diferentes, habitava em tenda. Agora não, José está sendo tirado diante da sua família, da sua casa, dos seus pais, do seu ambiente, do seu convívio familiar, para um lugar, para uma região onde ele não conhece, para uma cultura diferente, para práticas diferentes de um povo, para um idioma diferente. Tente imaginar José sendo levado. José tendo que sair de Dotã com essa caravana dos medianitas como escravo, e ele tem que atravessar uma região de deserto até o Egito. Vários dias ali ele percorrendo, ele andando, passando o dia de sol e a noite frio e aquelas noites estreladas. Tente se colocar agora. Eu quero te fazer um convite. Você que está aqui na live comigo e você que está ouvindo esse vídeo depois. Tente se colocar no José. José sendo injustiçado, sendo levado, sendo vendido pelos seus irmãos, sendo acorrentado como escravo. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, antes de eu entrar nesses pontos de vendido como escravo, como lidar com a justiça, quem levou José para o Egito foi os ismaelitas, os medianitas. Quando eu falo de ismaelita, você lembra de alguém? Você lembra que Abraão, ele tinha a promessa que ele ia ter um filho com Sara. Mas eles tentaram antecipar o propósito de Deus. Os propósitos de Deus, os planos de Deus são perfeitos. Mas às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, da nossa força. E a gente acaba, sabe o que é? A gente acaba trazendo muitas consequências para a nossa vida. Por quê? Porque porque Abraão com Sara, Sara dá sua escrava Agar, Abraão entra a ela e tem um filho chamado Ismael, que é o filho da escrava. E de Ismael vem os ismaelitas, olha, o filho da escrava,
agora compra o filho da promessa como escravo. O filho da escrava compra o filho da promessa como escravo. Isso aqui é muito forte. E leva ele até onde? Até o Egito. Agora imagina, ele chegou no Egito como os medianitas. E incrível que naquele dia, eu já falei para vocês, que José já tinha se perdido quando foi procurar seus irmãos. E apareceu alguém lá do nada e viu que ele estava perdido e deu direção para ele para Dotã. Os irmãos dele foram para Dotã, aonde passava uma rota comercial uma estrada comercial que ia para o Egito. Parece coincidência, né? Não, mas em tudo tem um propósito. José se perde, os irmãos dele, o rapaz que aparece, o varão que aparece da direção para ele para Dotã. Os irmãos dele vão matar ele, jogam no poço e estavam decidindo o que ia fazer com ele, a forma que ia matar com ele. E aparece uma caravana naquele exato momento, passando naquele lugar em direção ao Egito. E ele não é morto, e os irmãos querem tirar essa culpa, mandando José embora, porque sabendo que no caminho ele morreria. E naquele dia, naquela hora, passando a caravana, parece ser coincidência, não, existia um propósito. E quando José chegou no Egito, ele foi comprado por quem? Por Potifar. Poderia aparecer tantas pessoas para comprar José, mas o chefe, o oficial de Faraó, chegou naquele lugar e viu vários escravos e disse: eu quero aquele ali. E escolhe José. José é comprado como escravo e é levado à casa de Potifar. Preste bem atenção. José está no Egito, cultura diferente, língua diferente. A conduta moral e ética das pessoas lá eram diferentes. José era jovem, longe da sua família, longe de quem ele amava. Imagina a injustiça que José estava enfrentando. O lugar que ele estava de não poder falar o idioma. Mas só que José, ele era temente a Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Ele não se deixou envolver pelas práticas culturais do Egito, uma cultura pagã, o jeito que está naquele lugar. E ele, como escravo, se colocou também na posição de escravo e ele fazia aquilo de melhor. A função que o oficial do faraó, Potifar, colocou para José, José fazia com excelência. José cumpria ali como escravo, José estava como escravo. E como escravo, ele cumpria com excelência aquilo que outrora foi colocado sobre a mão dele. Preste bem atenção. Existe um propósito de Deus sobre a sua vida. E repetindo, existe um propósito de Deus sobre a sua vida e existe um espaço geográfico para se cumprir a promessa. E aonde você está, no ambiente que você está, aquilo que é colocado sobre a sua mão, faça com excelência. Mesmo que você esteja sendo, de alguma forma, chegou naquele lugar ou está sendo injustiçado. Mesmo que você está sendo injustiçado ou aconteceu alguma coisa para você chegar naquele lugar, aquilo que é dado sobre você, a capacidade que é dado sobre você, quem você é não pode ser alterado pelo ambiente, a injustiça não pode alterar aquilo que você é, as coisas que as pessoas fizeram de ruim para você não pode alterar aquilo que você é, porque você é um projeto de Deus, porque Deus tem um plano, tem um propósito, você tem habilidade, você é um instrumento de Deus, então os acontecimentos de fora não podem mudar quem você é, o jeito que você é, as características que você é, a essência que você é. José ele começou a servir na posição que ele estava. E o seu senhor via que tudo que José fazia, ele prosperava. Ele viu que o Senhor é com ele. Então José foi vendido justamente como escravo. E quando ele estava naquele lugar, Potifar escolheu ele. O propósito, havia um propósito naquele lugar. Por isso que Potifar escolheu ele. Então o que acontece? Foi vendido justamente como escravo. Ele é levado até o Egito. Outra coisa que nós falamos, que no Egito o Senhor era com ele, José temia, presta atenção, José temia o Senhor, e ele não se envolveu com as culturas, com as práticas, com o modo de ser egípcio, não. Ele continuou a essência sendo ele, a injustiça não mudou. Ele presta atenção no que eu estou falando com você. Você está vendo essa live agora, e você que vai ver essa gravação depois. As injustiças, aquilo que fizeram errado com você, por mais difícil que seja, eles não podem mudar aquilo que você é em essência, não pode. Continue sendo o mesmo, confiando a Deus, continue dando o seu melhor. Por quê? Porque existe um propósito em tudo que está acontecendo. Então o que acontece? O Senhor é com José. Por quê? José, ele cumpriu bem a função dele ali como escravo. Ele serviu bem como escravo. Ele não deixou se envolver por tudo que acontecia. E tudo que ele fazia, Deus era com José. E tudo que José colocava a mão, ele prosperava. Preste bem atenção. Até antes de chegar nesse capítulo, só fala dos sonhos de José, fala do comportamento que alguns falam que ele
querer se mostrar, querer se aparecer, era imaturo, mas não, nesse momento não fala das habilidades de José, fala a forma que ele administrava, a forma que ele servia, o jeito que ele se comportava, o temor ali naquele versículo que ele tinha para com Deus. E outra coisa, que Deus era com José. Independente do lugar onde José estava, Deus era com ele, porque José era fiel. Preste bem atenção no que eu estou falando. A luta que você está passando, a dificuldade que você está passando, os problemas que você está passando, permaneça fiel com Deus. Continue fiel com o Senhor. Não abandone, não desista, não retroceda, não pare. Por quê? Porque Deus é maior e Ele tem um projeto, tem um plano maior. E o que acontece? Já aqui, partindo para o final e encerrando. Falando vendido como escravo, como lidar com a justiça. Como eu lido com a justiça? Confiando em Deus. Permanecendo o meu relacionamento com Deus fiel. Confiando nas promessas de Deus. Uma vez que eu permaneço o meu relacionamento com Deus. Uma vez que eu confio nas promessas que Deus fez. Uma vez que eu confio que Deus está comigo. E que eu não me envolvo com o ambiente, com as situações, ou com a conduta daqueles que me feriram, com aqueles que me magoaram. Deus começa a agir. O meu coração se torna um coração limpo. As coisas começam a se ajustar porque as injustiças não podem me mudar aquilo que eu sou em essência. Não deixe ser mudado pelos problemas, pelas dificuldades, pelas injustiças, por aquilo que fizeram de errado com você, até pelas pessoas que te amavam e fizeram as coisas erradas contigo. Não permita, não deixe que isso venha a se mudar. Você está entendendo? Então o que acontece? O faraó viu que o Senhor era com ele. Tudo que José fazia numa posição ainda abaixo como escravo, ele prosperava. E Deus deu graça diante dos olhos de Potifar para com José. E sabe o que ele fez? Colocou ele como governante de toda a sua casa. Agora José administrava toda a casa de Potifar. Preste bem atenção. José tinha vindo de uma cultura diferente, de prática diferente, de forma de viver diferente, de nômade, de morar inteiro. Não. O Egito era algo diferente, culturalmente era diferente, a estrutura da cidade era diferente. Tinha casa, tinha, por exemplo, palácios. A forma da sociedade, a forma que eles lidavam com o relacionamento e tudo que acontecia ali. Eu estou falando, tudo que acontecia de forma geral era diferente. José não. Agora José era supervisor dos seus irmãos. Supervisionava aquilo que os irmãos faziam. Foi colocado ele como escravo. Ele servia a casa de Potifar. Agora não. A atitude, as habilidades, tudo que ele fazia tinha um propósito. Agora ele foi colocado como governante na casa de Potifar. Ele tinha que administrar toda a casa de Potifar, menos o alimento de Potifar. A comida de Potifar ele não manuseava, mas o resto todinho ele fazia. Ele tinha que lidar com a casa. E as casas naquela época tinha uns 2 andares, tinha vários cômodos. Preste bem atenção. José tinha que cuidar da casa de Potifar, tinha que cuidar de todos os funcionários da casa de Potifar, tinha que cuidar de todo o mantimento, de todo o alimento, aquilo que seria comprado, a forma que seria armazenado, de todos os bens de Potifar, das riquezas de Potifar, dos utensílios da casa de Potifar, da segurança da casa de Potifar. Preste bem atenção. José começou a cuidar dos negócios de Potifar. Aquilo que Potifar tinha como investimento, se tivesse animais, se tivesse negócio, se tivesse coisa, tudo que Potifar tinha, ele confiou na mão de José. E José, ele tinha a graça de Deus, ele tinha os dons, tinha um talento, tinha inclinação natural para a administração, para a governança, ele fazia aquilo com excelência, mas o segredo era porque o Senhor estava com ele. O segredo era porque José não se corrompeu com a estrutura, com a conduta e com as normas egípcias, com as formas pagãs egípcias, porque José permaneceu firme na fé. Preste atenção, porque José não deixou ser mudado pelaquilo que fizeram de mal e fizeram de ruim para ele. José não permitiu ser mudado, mesmo que foi feito por aqueles que ele amava, por aqueles que ele amava. José não deixou se mudar, ele continuou sendo o mesmo em essência, em caráter. E aqui eu encerro falando o quê? Que diz que o Senhor abençoava tudo o que José fazia. E o Senhor abençoava a casa de Potifar por amor a José. Preste bem atenção. Mesmo nessa injustiça que você está, nessa injustiça que você está passando, o seu nascimento foi um projeto de Deus, não foi obra do acaso. Deus tem um grande propósito na sua vida. E através da tua vida, pessoas serão abençoadas. Preste bem atenção. Eu quero deixar essa palavra para você. Através da sua vida,
pessoas serão grandemente abençoadas. Sabe por quê? Porque tem um projeto de Deus, porque tem um propósito de Deus e porque Deus está na frente, e porque Deus cuida da sua vida e nada foge do controle de Deus. Por causa da vida de José, Deus abençoou grandemente a casa de Potifar por amor a José, por amor à sua vida. Deus vai usar a sua vida mediante essa dificuldade que você está passando, mediante esse problema que você está passando, mediante essa injustiça que você está passando, mediante esse problema financeiro que você está passando, mediante esse problema de saúde que você está passando, mediante essa perda de um ente querido que você está passando, mediante esse relacionamento que acabou, talvez você foi traído, seu relacionamento acabou, independente do que aconteceu, Deus vai usar você para abençoar muitas vidas. Você está passando por um processo, mas Deus está no controle da sua vida e de forma alguma Ele te abandonou. Assim como foi na vida de José, Ele abençoou a casa de Potifar, Ele vai usar grandemente a sua vida. E aqui hoje, esse episódio, nós estamos falando sobre processo e propósito. Vendido como escravo, como lidar com a injustiça. Preste atenção, ele foi vendido por aqueles que ele amava. Foi levado como escravo pelos descendentes de Ismael, que era filho da escrava. Ele foi levado à casa de Potifar, mas o Senhor é com ele. O Senhor é com José. O Senhor estava com José. Mesmo vendido como escravo, aqui eu concluo, mesmo vendido como escravo, como eu posso lidar com a injustiça? Preste bem atenção. José foi vendido pelos seus irmãos, foi levado como escravo até o Egito, chegou na casa de Potifar e administrou toda aquela casa. Fez com excelência, foi colocado como governante daquela casa, mas as injustiças que ele sofreu, o abandono que ele sofreu pelos irmãos dele, a dificuldade que ele passou, o fato dele ter sido jogado num poço, o fato dele ser vendido como escravo e ter sido levado como escravo até o Egito, acorrentado, atravessado o deserto, estando longe da sua casa, da sua família, do seu pai, daquele que ele amava, da sua cultura, estando longe do ambiente, do espaço geográfico onde ele buscava e clamava a Deus, mas Deus estava com José. E nada do que aconteceu mudou quem José era de essência. Como é que eu lido com a injustiça? Quando eu não permito me mudar. Quando eu não permito, preste bem atenção, quando eu não me permito me mudar pelas injustiças. José foi vendido como escravo. Os seus irmãos trataram ele mal, foi jogado no poço, em Dotã, e tinha rota comercial, como eu falei. Existia uma rota comercial que levava as pessoas até o Egito. José foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi levado acorrentado, injustamente, até o Egito. Mas o Senhor Deus era com José. O Senhor Deus era com ele. E assim como ele foi com José, ele é com a tua vida. E com todas as justiças que José passou, e atravessando aquele deserto, acorrentado, até chegar no Egito, o Senhor é com ele. E tudo o que aconteceu com ele, José foi vendido como escravo, como ele lidou com a justiça. Ele não deixou ser mudado pelo ambiente, pelo contexto. Ele não deixou ser mudado pelo aquilo que fizeram errado com ele, pelo aquilo que fizeram injustamente. Então preste bem atenção. Toda vez que alguém fizer uma injustiça com você, lhe tratar mal, causar a você um grande dano, não permita que isso mude quem você é por essência, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você é um grande projeto do Senhor. E eu quero encerrar aqui lendo no Salmo, que narra e traz um resumo bem pequeno daquilo que José enfrentou e o que José passou até chegar no Egito. Diz assim, Salmo 105, versículo 16 ao versículo de número 20, diz assim: E chamou fome sobre a terra, e fez mirar toda a planta do pão, e mandou diante deles o varão que foi vendido como escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões, e lhe puseram ferrolhos, até o tempo que chegou a sua palavra, e a palavra do Senhor o provou, e mandou o rei, e fez-o soltar, e o tornou governador dos povos. Preste bem atenção nesse resumo. José foi vendido como escravo. Colocaram correntes, colocaram grilhões nele.
ele foi levado, mas até o momento que chegou a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor foi provada, e o Senhor fez com que o rei soltasse José, e José se tornasse governador do Egito. É algo que nós vamos abordar no próximo episódio. Isso aqui é incrível, porque veio a fome sobre a terra. E Deus estava moldando, estava aperfeiçoando José para um projeto, para o propósito e para algo muito maior que havia sobre a vida dele e sobre tudo o que estava acontecendo. Eu sou Júnior Pimentel, então eu te convido, compartilhe essa mensagem para o maior grupo de pessoas. Você que está aqui no YouTube, envia para as pessoas. Deixe seu comentário se você entendeu, compreendeu esse propósito, esse processo de como lidar com a injustiça. É importante que você siga o canal e é aquele processo todo. Dê seu like, ative as notificações. Se você está vendo aqui, talvez pelo Facebook, também marque uma pessoa aqui, comente. Se você está aqui também ou no Instagram, nas nossas redes sociais, comente, siga a página, envie para o maior número de pessoas. Por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Você não chegou aqui por acaso. E o episódio de hoje é Vendido como Escravo. Como lidar com a justiça. O próximo episódio é que Deus tem um grande propósito na sua vida.